os irmãos que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa. Quem aqui já escutou falar em Nossa Senhora de Lourdes? Muita gente, né? Muito famosa está a aparição de Nossa Senhora. Dia 11 de fevereiro, aí a pergunta já fica um pouquinho mais difícil, de 1858, numa gruta na cidade de interior da cidade de Lourdes, no interior da França, apareceu então Nossa Senhora para uma menina chamada Bernadette, né? Essa menina, ela aos 14 anos de idade, ela ainda não tinha conseguido fazer a primeira comunhão, porque ela não conseguia decorar aquela fórmula do antigo catecismo, que dava aquela definição de Deus. Estava a dizer, os mais antigos aí talvez tenham pego esse catecismo, quem é Deus? Né? Ela não conseguia dizer aquilo, pobrezinha. Então, chegava a vez dela receber a primeira comunhão, e ela não conseguia decorar, não conseguia memorizar aquilo. Ia passando o tempo e ela não era admitida na primeira comunhão. Não podia fazer a primeira comunhão, porque ela não sabia dar a definição de Deus. Até que um dia ela chegou para a professora, que era uma irmã, uma religiosa, e diz: irmã, eu não consigo decorar o catecismo. Eu só sei dizer que Deus é amor. Pronto, né? Ela resumiu todo o catecismo, toda a Bíblia, tudo. O essencial, ela tinha compreendido. Embora ela não soubesse dizer a fórmula do catecismo, compreendeu quem é Deus. Jesus fala hoje, quando perguntado o que é essencial, o que é o mais importante, e aí Jesus responde: é o amor. Isso é o mais importante. Todo o resto, tudo aquilo que compõe o conjunto das verdades nas quais nós cremos é secundário. Secundário não quer dizer que não é importante, mas é secundário, isto é, o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo. O segundo não é o primeiro. A nossa fé só se compreende a partir desta perspectiva correta: o amor. O amor de Deus para conosco, o amor nosso como correspondência ao amor que nós recebemos, e o amor entre nós. Essa é a chave de compreensão. Quem está fora dessa perspectiva não consegue compreender o caminho da fé, o sentido das exigências da fé. Em Roma, no Vaticano, na Praça de São Pedro, existem ao redor da praça, quem já viu a foto, aqui está a basílica, vamos supor, a igreja, sou eu, e como dois braços. Quem não lembra dessa imagem, olha depois na internet.
como dois braços, assim, né? Feitos de colunas, 284 colunas, construídas lá no século 17, nos anos 1600. E se você está pela praça, né? Então, a Praça de São Pedro, onde as pessoas se reúnem para olhar o Papa lá, quando ele reza o Ângelus, dá a bênção Urbi et Orbi, tudo isto, né? A praça fica no meio desse abraço das colunas, vamos dizer assim. Então, quem está caminhando lá pela praça e olha para as colunas, parece que elas estão todas desorganizadas. 284 colunas aqui, né? Em fileiras. Então, quem está em qualquer posição da praça, assim, tenta olhar, parece que elas estão todas assimétricas. Mas aí tem alguns pontos na praça, um em especial, que você para, e desde ali você olha, e você só enxerga elas, totalmente alinhadas, totalmente. Você só enxerga a primeira coluna, e as outras que estão atrás você não enxerga, e assim você pode dar a volta, e você enxerga tudo. Quem se coloca nesse lugar, nessa perspectiva, enxerga o projeto daquele arquiteto que ele fez, aquelas colunas perfeitamente alinhadas, mas só se enxerga esse alinhamento desde um lugar, desde um ponto de vista. O cristão só compreende a fé, o caminho de fé, se ele se coloca nessa perspectiva, o amor. Jesus é perguntado hoje, o que importa mais? Amar a Deus e amar o próximo. E nós podemos nos perguntar, em que consiste o amor? Jesus, na sua vida, revela o que é o amor, e São João, né? Aquele que é chamado do discípulo amado, numa das suas cartas, diz: nisto consiste o amor, que não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus nos amou primeiro. Então, o mais importante é o amor. E dentro do amor há uma coisa mais importante, um primeiro, que é isto: o amor de Deus para conosco. A partir dessa experiência de acolhida do amor de Deus, uma vez que nós nos abrimos a este amor, que é a experiência mais bela, mais plena que qualquer ser humano pode fazer, de sentir-se amado, a partir da acolhida deste amor, gratuito, incondicional, eterno, nós somos capazes então de amar a Deus e amar o próximo. Essa é a perspectiva na qual nós somos chamados a nos colocar. Deus me ama, e na força desse amor eu posso devolver este amor, né? E Deus fala deste amor por nós de inúmeras maneiras. Nós vimos como Deus dá em abundância aquilo que nós necessitamos, né? A água, o ar, o pão, aquilo que é mais essencial, Deus procura fazer mais acessível, né? A beleza da natureza que nos cerca,
Nenhum pintor, com mais habilidades que tenha, pode pintar um quadro mais belo do que aquele que os nossos olhos podem contemplar na natureza, de graça, né? O pintor pinta lá um quadro bonito e bota lá, custa R$2.000, R$5.000, R$100.000, né? O grande pintor desenha a beleza que nos cerca e diz: é de graça, olha, contempla, tudo que é meu é teu também. Deus nos ama através dos gestos de bondade dos irmãos que nos cercam, né? É certo que no mundo tem maldade, sofrimento, dor, mas quanta gente boa ao nosso redor ainda, quantos gestos de bondade, de acolhimento, que chegam a nos comover, né? Pessoas que entregam as suas vidas, não somente esta entrega heróica, na qual às vezes os meios de comunicação falam, mas essa entrega cotidiana, os pequenos gestos de amor que nós experimentamos, que nos ajudam a compreender a bondade de Deus. Essa é demonstração de amor que supera qualquer outra. Jesus que se dá pela nossa salvação, se entrega na cruz. Quantos de nós nos sentimos plenamente confortados nos momentos de dor, de perda, de sofrimento, quando contemplamos Jesus na cruz e nos damos conta de que Ele fez aquilo por nós e faria 1000 outras vezes, se necessário fosse. Enfim, abrirmos-nos a essa experiência do amor. Quem se abre a essa experiência, Jesus fala, recordando o mandamento e a oração do povo israelita, escuta, essa atitude passiva, né? Escutar é uma atitude passiva, exige muito, mas é uma atitude passiva. Escutar. Quem escuta a voz de Deus que fala do seu amor, quem escuta e compreende os gestos de amor desse Deus que se dá de um modo incondicional a nós, né? E faz essa experiência, só esse é capaz de devolver o amor a Deus e devolver o amor aos irmãos. Deus nos fala muitas vezes do seu amor, né? Deus que é pai, Deus que é mãe, fala muito do quanto nos ama, né? Nós, aqueles que são pais, né? Biológicos ou espirituais, aprendendo isso de Deus, precisam também falar muito do amor. Um pai e uma mãe precisa repetir muitas vezes para os filhos que os ama, né? Os filhos nem sempre têm a maturidade para responder, né? No momento exato, no momento em que recebem um ato de amor, responder com amor, nem sempre. Muitas vezes não, a resposta do filho fica muito aquém do amor que é doado pelo pai, pela mãe. Mas o pai e a mãe não podem se cansar disso. Eu chegaria a dizer assim, compreendam, um filho não precisa necessariamente dizer que ama o pai, a mãe, amadurecerá e um dia saberá dizer:
pai, mãe, eu te amo, eu agradeço, mas é preciso passar pela experiência da vida, porque o amor ele amadurece com o tempo, né? Mas um pai e uma mãe não pode se cansar de dizer: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Porque o que dá segurança existencial a uma criatura, a um homem, a uma mulher, é a certeza do amor. E na experiência de ser amado pelo pai, pela mãe, se abre também uma porta para compreender o amor de Deus, né? Nós somos filhos, todos nós. Aquilo que eu falava diz respeito a nós também, né? Como nós precisamos amadurecer para poder dizer a Deus, que é nosso Pai, que nós o amamos. Quanta experiência de amor nós precisamos fazer para sermos depois capazes de dizer: meu Deus, eu te amo. Quantas vezes nós nos comportamos como filhos e filhas mimados, que recebem tanto, tanto, tanto do pai e da mãe, mas que ao mesmo tempo reclamam, acham pouco, fazem cara feia, né? Nós somos esses filhos diante de Deus. Pedimos: não ganhei, então meu Deus não me ama, né? Pedi, não ganhei, Deus não me ama. Quanto a gente precisa amadurecer até compreender que o amor de Deus é incondicional. E se nós não recebemos algo no exato momento que nós pedimos, não é por falta de amor, assim como o pai e a mãe não nos dá exatamente aquilo que nós pedimos no exato momento que nós pedimos, porque não nos amam. Às vezes é preciso fazer esperar. Às vezes há outros condicionamentos, outras situações que fazem com que não seja possível que aquilo seja oferecido, né? Mas o filho precisa amadurecer para compreender isso. Precisa passar outro. Por isso a experiência dos santos, aqueles que fazem essa experiência do amor de Deus, né? É uma experiência também, muitas vezes, de dor, né? Choram os santos, muitas vezes, quando olham para a sua vida pregressa, a sua vida passada, quando não compreendiam o tamanho do amor de Deus, e choram pelos pequenos gestos que ao longo da sua vida ofenderam a Deus, porque naquele momento eles não eram capazes de que aquilo era uma grande ofensa, porque pequeno era o amor. Mas na medida que a vida passa, e eles se dão conta e amadurecem, e se dão conta, tudo que Deus me deu, tudo era graça, tudo era dom, tudo era bondade, aí vem aquela dor e aquele arrependimento, que é o arrependimento dos santos, né? Como é que eu fui capaz de fazer isso com Deus? É a experiência, voltamos ao pai e à mãe, é a experiência que nós fazemos às vezes com nosso pai, com nossa mãe. Quem já perdeu pai, quem já perdeu mãe, sabe disso. Eu perdi meu pai recentemente, né? Quanta dor, quando a gente olha para trás e diz: puxa, como eu fui capaz de dizer aquilo, como eu fui capaz de fazer aquilo, como eu fui capaz de ignorar este gesto ou aquele. Por quê? Porque eu não compreendia naquele momento o tamanho do amor. Os anos passam, as experiências se sucedem e a gente vai compreendendo o amor. É assim na nossa relação com Deus também, né? Por isso nós queremos pedir que nós nos abramos o quanto antes ao amor de Deus nas nossas vidas.
Que pela graça dele, nosso coração se amplie e seja capaz de acolher o amor que ele nos oferece, para que nós não percamos nenhum minuto da nossa vida, para que o quanto antes essa experiência do amor dele seja tão plena na nossa vida, que nós possamos responder também com um amor pleno ao nosso Pai do céu, mas também aos nossos pais, às nossas mães aqui na terra. Mas só é capaz de sentir dor, só é capaz de sentir arrependimento, só é capaz de agradecer verdadeiramente e devolver amor quem se sentiu amado, quem se reconhece amado, quem se abre para o amor. Por isso, nosso caminho de fé é essa precedência total da experiência do amor de Deus. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus